Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo, quero tocar em dois assuntos. Bola, campo, porque o Vasco tá aí conquistando bons resultados, é claro, e também falar do Maracanã. Para falar do Maracanã, eu queria trazer aqui o Rizek, hoje lá no Seleção Sport TV, que, irmão, botou Flamengo, Fluminense e também o governo do estado do Rio de Janeiro no seu devido lugar. Baixa a bola, gente. Baixa a bola. O que está acontecendo? Pelo amor de Deus, vamos fazer do Brasil um país melhor. Pelo amor de Deus. E a gente precisa falar de bola também, né, família vascaína? Porque é o seguinte, muito vascaíno chegava aqui no canal Vasco em Família e falava: Thiagão, eu vou vir aqui te cobrar. Esse time vai brigar para não cair. O Vasco vai zerar aí nas primeiras rodadas. E aí o Vasco enfrenta um grande elenco do Galo lá no Mineirão, e enfrenta o todo-poderoso Palmeiras e conquista 4 pontos. E por esse motivo a gente tem que falar aí do campo e bola. E aí, cara, eu queria destacar alguns jogadores nesse vídeo. Cara, a mídia em geral, né, a gente tá vendo aí vários programas elogiando o Teixeira, elogiando o Peck, tem muito conteúdo aí pra semana pra gente debater. Mas nesse vídeo eu queria trocar uma ideia com vocês sobre Bambu e Piton. E para isso aqui eu vou trazer o PC fazendo um breve comentário sobre o Bambu e o Richarlison falando aí sobre o Piton. Eu vou começar aqui com o PC fazendo esse comentário sobre o Bambu. E aí, vascaíno, gostou da atuação ou não do Robson Bambu? Vamos lá. Do lado do Vasco, me pareceu que o Robson, que foi jogador do Corinthians, ele ainda não está com o ritmo de jogo necessário para que uma partida como essa, com um adversário como esse, pede. Porque é um ritmo muito intenso. A tua concentração no jogo, ela tem que oscilar entre 100% e 95% no máximo. Ela não pode baixar mais do que isso. Antes de deixar aqui a minha opinião também sobre o comentário aí do PC e falar um pouco sobre o Bambu, cara, ele deixou uma mensagem bacana aí no seu Instagram, queria compartilhar aqui com vocês. Ó, se liga só, sem dúvidas queríamos e lutamos para conquistar essa vitória. Ela não veio, mas o que fica é o comprometimento que tivemos até o final. Estamos no caminho certo, seguimos juntos e mentalmente forte. Tá aí, esse é o Robson Bambu, zagueiro do nosso Vascão. Claro que eu preciso aqui pontuar algumas situações, né? Dentro daquela lista que eu sempre falava aqui, né? O Paulo Brax, a gente contratou 14, 13 reforços e aí eu... Não, opa, calma aí, você trouxe 8, 9. Não dá pra considerar o Bambu um reforço, não dá pra considerar o Deluca um reforço. Então sempre pontuei isso. Mas realmente o cara que vem calando a minha boca. Nessas duas partidas aí diante do Galo e do Palmeiras, o Bambu, na minha opinião, foi muito bem. Eu discordo aí, cara, completamente do PC. Acho que ele não viu a atuação do Bambu, onde o Vasco sai com a vitória, e aí o resultado vai dizer se o jogador tá 100% ligado ou não. Não é isso. Acho que o Bambu foi muito bem. O Vasco foi muito exigido defensivamente, tirou várias bolas, fez várias coberturas com a sua velocidade. Agora, o volume de jogo que o Palmeiras impôs ao Vasco, irmão, é complicado. Não dá pra gente falar assim: poxa, Bambu, hoje você não rendeu, hoje você foi muito mal, hoje você errou. Cara, porque é um time de qualidade, um time que tem Dudu, um time que tem Arthur, o Hendrick entra igual uma bala, força, aquele moleque com 16 anos tá voando, parece um tanque. Entra o Flaco Lopes também, que tá numa fase boa. Irmão, é difícil para os zagueiros do Vasco. Então discordo aí do PC, discordo também de alguns vascaínos que colocaram dessa forma, que ele falhou, que ele foi mal. Acho sim que dava para evitar. Acho que ele poderia tomar uma decisão melhor, encostar mais ali no Rafael Navarro e atrapalhar o fundamento ali, o cabeceio dele. Não fez isso, mas, cara, não é esse lance ou o resultado que vai me fazer apontar o dedo pro Bambu e falar assim: você foi muito mal, irmão, volta a capaço. Não, acho que ele foi bem, independente aí de eu achar que dava pra evitar o gol, mas a gente tem que entender que o Palmeiras é um time muito qualificado, família vascaína. Vamos falar também agora do Piton, que, irmão, na minha opinião, vem sendo um dos destaques aí do Vasco nesse Brasileirão, e o Richarlison falou isso aqui dele, se liga só. Eu acho que o Piton tem uma coisa que, é minha opinião, né, é pra ele não ter um Fábio Santos como uma sombra, fez bem pra ele. Porque ele sabe que ali ele é dominante na posição. Isso. Então ele pode fazer o trabalho dele tranquilo, sem correr risco de ter uma partida abaixo do esperado e trocar.
ser tirado. Então talvez isso tenha feito muito bem pro Piton, que realmente está fazendo. Mas então é um erro de planejamento do Corinthians, né? Sim. Liberar o Piton e traz o Bidu, que quase não joga, Sim, claro. e tem que depender tanto do Fábio Santos. Tá aí, né? Claro que o Richarlison pode falar muito melhor que eu, viveu o campo, foi um atleta profissional, e se ele tá dizendo que essa questão ali da sombra pode atrapalhar, uns falam, né, que precisa, né, a torcida cobra muito uma sombra aí pro Pedro Raul, mas independente dessa questão que o Richarlison colocou, né, que o Fábio Santos era um jogador que o Piton não poderia errar, que aí logo eles pediam o Fábio Santos, e o Vasco hoje não tem um reserva que possa fazer essa sombra, ou que a torcida vai cobrar, tem que tirar o Piton. Não tem, o Paulo Vitor não é esse jogador, e o Riquelme, que a gente bota muita fé, é um cara que tá voltando de contusão. Pois bem, cara, o Piton também vem com muita desconfiança aí, com a mídia paulista falando que ele não marcava bem, os corintianos felizes com o negócio, e o Piton vem surpreendendo jogo após jogo. Nesse Campeonato Brasileiro, deu uma assistência pro Peck, bateu forte ali, cruzado para dentro da área, o Peck guardou, e nesse segundo jogo também participou aí com uma linda jogada, driblou lindo ali, petecou a bola, tirou o Arthur da jogada, olhou para dentro da área, puf, que é isso, hein, família vascaína? Eu ia falar saudade aqui, não é a palavra, mas quanto tempo você estava pedindo um lateral esquerdo que olhasse para dentro da área e falasse assim, é você, é aí que eu vou colocar, e coloca na cabeça do Pedro Raul, que a gente aturou muito tempo aí, o Henrique, eu sei que tem muita gente aí que gosta do Henrique, mas pelo amor de Deus, Neto Borges, entre outros, então a gente tem que destacar assim as atuações do Piton, foi muito bem contra o Galo, foi muito bem contra o Palmeiras, eu acho que ele tá nos surpreendendo nesse lado defensivo, apesar de achar que poderia ali não ter tomado aquele gol, né? O Arthur ficou entre o Piton e o Léo, né? Então dava para eles corrigir, mas é outro jogador que aumentou demais o nível aí do nosso Vascão. Tô muito satisfeito aí também com o nosso lateral Piton, né? E aquele negócio que muita gente fala aí, ele não cruza, ele faz amor, família vascaína. Me conta aí o que você acha do Piton e também do Bambu, que eu vou finalizar o nosso vídeo entrando nessa resenha aí do Maracanã. Cara, eu não tenho a competência para chegar aqui e falar sobre esse caso perfeitamente, mas tem o Rizek, né, que eu acho que fala muito bem, faz um resumo sobre toda essa situação. Gostaria que vocês acompanhassem. Se liga só. Que a resposta do governo do Rio de Janeiro ao pedido do Vasco. O Vasco, ele está fazendo uma representação contra a renovação da cessão do Maracanã automaticamente para a dupla Fla-Flu. Já foram 7 renovações. Qual é o argumento do Vasco? E como eu disse na semana passada, segundo todo mundo que eu ouvi sobre o caso, dá razão ao Vasco e diz que o Vasco vai continuar obtendo vitórias pontuais na justiça. Porque o governo tem renovado de forma automática a cessão de um patrimônio público, que é o Maracanã, para a dupla Flamengo e Fluminense. O que os especialistas na matéria me disseram e acabou se comprovando é que o governo não pode renovar automaticamente uma cessão de um patrimônio público sem abrir para outras propostas. O que o Vasco tem pedido, e o governo tinha que responder até as 2 da tarde, a resposta já saiu, o governo está apto a mais uma vez renovar para a dupla Fla-Flu, o que o Vasco tem pedido é a oportunidade de entrar numa licitação, numa concorrência com Flamengo e Fluminense. E o Vasco está muito confiante de que a proposta dele seria superior à proposta da dupla Flamengo e Fluminense. O Flamengo como o principal usuário do Maracanã e o Fluminense como parceiro. O Vasco está convicto de que a proposta dele é superior, até porque a proposta do Vasco permitiria que os 3 jogassem no Maracanã. Amanhã vence a 7ª sessão seguida para a dupla Fla-Flu. E o Vasco, se não for ouvido na sua proposta, vai continuar entrando na justiça para conseguir vitórias pontuais e mandar jogos lá quando ele, Vasco, quiser. E a tendência, por aquilo que eu ouvi, é o Vasco conseguir essas vitórias pontuais e seguir jogando no Maracanã caso a proposta dele não seja ouvida, e tudo indica, pelo que informa o GE há pouco, o governo não vai abrir mais uma vez para ouvir outras propostas que não da dupla Fla-Flu. Então a situação deve continuar na justiça dessa forma. O Maracanã cedido para a dupla Fla-Flu e o Vasco acionando a justiça cada vez que quiser jogar lá e ganhando. O que o governo alega para não abrir essa concorrência? Eu preciso ler a reportagem com calma. Não tem o lado oficial do governo, apenas que num documento de 29 páginas, a dupla Fla-Flu se auto-intitula os maiores clubes do futebol do Rio de Janeiro, que o Vasco quer causar prejuízos e transtornos à atual administração do Maracanã, que a SAF quer potencializar o seu lucro com o Maracanã. A matéria do GE apenas informa que a tendência é o governo, mais uma vez, seria a 8ª renovação seguida. Automática, né? O governo faça uma renovação automática, não tem a posição oficial do governo, apenas a informação de que a tendência é o governo renovar pela 8ª vez seguida. Isso. Assim, o Maracanã,
quando você conversa com o pessoal do consórcio, eles dizem, não, reformamos completamente o gramado está ótimo, é o que eles diziam Não é verdade. para o começo da temporada. E aí o Maracanã recebeu 5 jogos em 8 dias. Flamengo e Curitiba, Fluminense e Strongest, Flamengo e Ñublense, Fluminense e Atlético Paranaense, Vasco e Palmeiras. Obviamente o gramado não aguentou. Ontem era nítido que o gramado estava sofrendo com a quantidade de jogos que lá acontece. Isso é uma coisa nítida. Não estou aqui estabelecendo que o Vasco não deve jogar lá, não, tá? Só apenas estou dizendo que é nítido que o volume de jogos que hoje tem no Maracanã, o gramado não aguentou. Eu não sou especialista em grama. Nenhum gramado aguenta. Existe alguma grama que consiga aguentar esse volume de jogos? Não, não sou especialista. Apenas constato que o gramado não estava adequado. E constato também que é um espetáculo maravilhoso ver o Vasco lotar o Maracanã. O que a gente viu ontem foi um espetáculo belíssimo. Estou aqui dando apenas informações. Então a tendência é que o governo faça pela 8ª vez a renovação automática da sessão do Maracanã e que, se isso acontecer, o Vasco vai acionar a justiça toda vez que quiser jogar lá, e a tendência é que o Vasco obtenha as vitórias na justiça. Pontuais. Porque o poder público não pode simplesmente pegar um bem público e fazer uma renovação automática Escolher sem ouvir sem uma licitação para quem vai ser. Então a polêmica vai seguir e o Vasco vai continuar jogando, Seria mas conveniente. dessa forma tortuosa, tendo que ir à justiça cada vez que quiser mandar um jogo no Seria Maracanã. conveniente que o governo do Estado também fosse mais transparente na sua argumentação sobre por que há uma renovação automática da licitação e não uma licitação com concorrente. Essa transparência, porque o Maracanã é um estádio do poder público. Sim. Ele é do contribuinte. Não cabe ao governo falar assim, não, você já tem São Januário. Não cabe ao governo. O Vasco, como clube do Rio de Janeiro, tem todo o direito de que... Não, eu quero jogar no Maracanã. Exato. E a questão, provavelmente, ela vai passar a ser judicializada o tempo inteiro. Tá aí. Depois de a gente ouvir tudo isso aí que o Rizek colocou, só passa uma mensagem se o Vasco não entrar aí para administrar o Maracanã junto de Flamengo e Fluminense, né? Brasil. É só isso que a gente precisa falar. Brasil. Que país é esse, né, família vascaína? Brasil. E aí você vê, né, essa situação aí que, se eu não me engano, foi os advogados do Flamengo e Fluminense colocaram, né, que eles são os maiores clubes do Rio. Que é isso, cara? Não dá pra levar uma situação... Eu não vou nem entrar aqui nesse momento clubista, defender o Vasco. Dá pra levar uma coisa dessa a sério, cara? Você desrespeitar uma instituição como o Vasco, ou também o Botafogo, que não tem nada a ver com isso, né? Quanto amor gera essas instituições, emprego, né? Como gera aí, como ajuda a economia aqui no estado do Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo, e os caras vêm e falam, somos os maiores clubes do Rio. Dá pra levar uma coisa dessa a sério? Aí tem a situação aí deles falarem que o Vasco quer lucrar com o Maracanã, no caso, a 777. E vocês querem o quê? O que vocês querem? Porque é uma situação que eu vejo muito aí, alguns canais e nas redes sociais falarem, que o Vasco quer o Maracanã só para os jogos maracanizáveis, eu acho que é o termo que eles estão usando, né? Só para os jogos que tem ali muita audiência, que o torcedor tem que comparecer aí, ó, vamos levar para o Maracanã. Mas, irmão... O Josh tá aí, a 77 tá com uma proposta, segundo o Rizek, é melhor que a do Flamengo e a do Fluminense, e por esse motivo, né, o governo do Rio deveria analisar a proposta, e de forma nenhuma ele tá dizendo que o Flamengo e o Fluminense não vão poder jogar lá. Então é o que eu falei aqui no início, depois do Rizek, né? A única forma de o Vasco não administrar o Maracanã, o país que a gente vive, Brasil. É isso. Brasil. E aí, para bom entendedor, um pingo é letra, né? Quando eu falo aqui Brasil, é aquele desabafo para não prejudicar aqui, chamar a gente disso, chamar aquilo daquilo, né? Brasil, você me entendeu, né, família vascaína? Mas vamos ver aí, cena desses próximos capítulos. O Vasco não vai desistir, como o Rizek muito bem falou, tá no seu direito, o Vasco tem direito de jogar no Maracanã e com certeza vai brigar por isso na justiça. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.